Fala, turma! Bianca Borges aqui. Vinícius Tubarão por aqui. E Cláudio Tonon para mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. E, gente, ó, essa semana passada, eu bodeei e resolvi que eu não ia gravar, tá bom? Eu tive uma reunião com esses dois aqui, eles deram 2 horas do tempo deles para mim, e eu resolvi que eu não queria fazer nada, não fiz, não subiu, tá bom? A culpa não é deles, a culpa é minha, assumindo já de cara. E, Bianca, conta aí para a galera sobre o que a gente vai conversar hoje, que hoje eu estou a fim de falar, apesar de eu ter um grande desafio daqui a pouco. Feedbacks. Puta que eu pariu, em feedbacks, eu já tenho que lembrar depois que isso não é para crianças, entendeu? Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Tem história? Tem história ou não? Como é que é? Mais ou menos. Claro, se não tiver história, não tem Vinícius Tubarão na parada, né? Você já entendeu, né? A história começa com cada um contando o que o termo, literalmente falando, é. Fala aí, Bianca, no seu ponto de vista, o que é um feedback? Em breves palavras, eu acredito que seja uma ferramenta de crescimento e de desenvolvimento através do olhar do outro. Caraca, ela foi buscar isso no Google, será, Vini? Nada. Manda isso aí. Depois do feedback que eu recebi, velho. Eu já sou um pouco mais simples. Eu que tive essa ideia dessa pergunta, porque a Bianca manda as perguntas dela, depois eu faço as minhas, a gente faz um bem bolado. E aí eu pensei, bom, para falar de feedback, a gente precisa definir o feedback, o que é para cada um de nós, né? E aí eu pensei, feedback para mim é qualquer troca que a gente possa ter, independente do motivo dessa troca. Por exemplo, se eu estou na sala, acontece alguma coisa, vem alguém me cobra de alguma coisa, me passa uma informação, eu considero isso um feedback. E vice-versa, se eu passo alguma informação, alguma ideia do que eu penso em relação ao que está acontecendo, é uma troca aí de feedbacks. Eu penso numa troca, seja ela positiva, negativa, enfim. E aí fala para nós, Tom, o que é um feedback? Ainda bem, né, Rebeca? Rebeca, olha eu, cara. Ainda bem, Bianca, que eram poucas palavras, tá ligado? Mas eu, né, já que vocês estavam aí falando, né, o que é eu não acho, eu fui no Google. Estou aqui com o Google na mão e eu fui ver o que significa a palavra feedback. A palavra feedback significa reação ao estímulo, efeito retroativo, ou se tratando de comunicação, que é o que a gente vai falar aqui, né, cara? Gente, a Paulinha, como sempre, está no ar nos nossos podcasts e tudo mais. Significa a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. Então, vamos lá. Para mim, cara, o feedback é uma oportunidade de crescimento. Pronto. Essa é a definição para mim de feedback. Isso não quer dizer que ele não dói. Dói. Mas ele continua. Exatamente. Eu sei porque eu senti na pele também, mas para mim feedback é uma super mega blaster oportunidade de crescimento para quem quer que receba e para quem quer que entregue, porque ambas partes evoluem quando o feedback acontece, quando a troca acontece, né? Então, seja ela uma revisão, uma atribuição, enfim. Então, eu acredito que ambos cresçam, então eu acho que é uma oportunidade de crescimento. E só cair, vamos aí. Agora eu quero ver o que vai rolar aí, porque feedback temos boas histórias. E Tonon, qual que é o nível de importância do feedback na vida do professor de ciclismo indoor? Cara, eu acredito assim que se a gente fosse de 0 a 10, pensando em nível de importância de 0 a 10, cara, entre 8 e 9, né, entre 8 e 9. Por que não 10? Porque não é só isso que faz ele ser um bom professor, ele tem toda uma preparação. Então, mas ele é uma peça fundamental, né, na vida do professor de ciclismo indoor. Ainda mais porque o que a gente faz é sempre a mesma coisa. Então, é muito difícil, em algum momento, enxergar o que nós estamos fazendo, né? Acontece com todo mundo. Ele achar que está super bom e não está. Ele achar que está super certo e não está. Por quê? Porque ele faz tantas vezes que ele acha que por ele repetir tantas vezes,
e não mudar, né? Porque é só girar a perna e segurar no guidão, ou o que ele fala, que está muito bom. Onde, na verdade, esse olhar de fora, de quem tem a base do conhecimento, do conteúdo, vai colaborar muito, cara. Aí você já respondeu até a minha terceira pergunta, que seria basicamente a gente falar. O professor, ele olha para si mesmo, ele está dando as mesmas aulas, às vezes repetindo as mesmas músicas, as mesmas falas, os mesmos termos, os mesmos coaches, e aí ele, pô, tá faltando alguma coisa. Ter um mentor do lado dele e buscar aí esses feedbacks ajuda pouco, ajuda muito. Como é que é a sua visão em relação a essa fala? Cara, qualquer um pode dar um feedback, entendeu? Qualquer um pode dar um feedback, desde que seja verdadeiro, desde que seja funcional, desde que seja, como eu disse, uma oportunidade de crescimento para o outro. Porque assim, ó, não adianta eu chegar para dar um feedback, a pessoa chega para mim, não, me dá um feedback. E eu virar e falar assim, putz, tá uma bosta, ou tá muito ruim, né, meu? Isso aí não é um feedback. Uma coisa que eu aprendi com o feedback é a precisão, é ser assertivo, é ser direto, mas claro, apontando exatamente o que está acontecendo. Existem modelos de feedbacks, né? A gente tem um na Les Mills que é um modelo de feedback inspirador, que isso a gente usa com pessoas que a gente não conhece ou que está ali num treinamento com a gente. Não, mas você deve usar com todo mundo? Poderia. Mas eu acho que dependendo da proximidade, cara, e se a pessoa que está recebendo feedback enxerga no outro o real interesse em fazer com que ele seja melhor, cara, a melhor coisa para o feedback é ser assertivo, seja de quem for. Lógico, como você disse, mentores, pessoas que têm muita habilidade ou conhecem muito do que você está estudando, falando ou o que quer que seja, pedalando, no nosso caso aqui, vão poder dar um feedback talvez mais preciso. E gente, dar feedback não é fácil, não, né? Não é fácil, mas eu acho que vai ter alguma pergunta sobre isso lá na frente. E Tonon, tem algum tempo exato para o professor receber os feedbacks? De quanto em quanto tempo, ou não tem nenhum... Excelente pergunta, excelente pergunta. Para mim, tinha que ser toda a aula. Sabe? Por isso que eu vou bater na tecla do gestor da sala de bike, né, cara? Esses dias me perguntaram o que era isso, eu falei, não sei, eu inventei. E isso vai existir, vai virar uma profissão. Por quê? A missão do gestor da sala de bike seria essa: assistir às aulas, ir lá ao vivo, gravar aula de professor, dar feedback, promover o crescimento do time para o crescimento dos resultados dentro da sala de bike. Então, o feedback, primeira coisa, não pode demorar. Porque se demorar, esqueceu, entendeu? Ainda mais se não tiver gravado. Então, quanto mais rápido você entregar o feedback para a pessoa, melhor. E de quanto em quanto tempo? Cara, quanto mais feedback você tem, mais você cresce. Mais vão te apontar o que você precisa melhorar, vão falar o que você está fazendo bom, e aí você continua o que você está fazendo bem e você aumenta aquilo que você precisa potencializar, você faz mais. Vini, eu? Posso, É a sua? posso continuar? Pode Beleza. continuar. Então, não, o seguinte, ó, quando o professor ele recebe o feedback e ele não é tão positivo quanto o esperado, e aí o professor não recebe aquilo bem. É mais culpa de quem deu o feedback ou do próprio professor? Responde aí, você deve saber responder essa aí. Responde aí, Cara, vai variar de pessoa. Eu, por exemplo, recebi bem. Não foi como esperado, mas eu consegui seguir. Mas tem pessoas que... E por que você recebeu bem? Porque eu sabia que eu precisava melhorar. O que mais? Sobre evolução, crescimento. O que mais? Será que não pode ter sido porque a pessoa que te deu o feedback, você tinha certeza que o que ele estava falando era para você melhorar? Sim, com certeza. E esse é um dos pontos fundamentais
na hora de você escolher quem te dá o feedback, que isso vai influenciar 100% no como você recebe. Você tem que vir aberto, né? Então, às vezes você vai aberto, você toma um soco do queixo de uma pessoa e você não curte. Agora, a partir do momento que você olha do lado de lá e tem certeza absoluta que ele quer que você cresça, o feedback, só tende a te ajudar. Sim. Agora, quando você, por mais aberto que você esteja, mas você olha para aquela pessoa e fala assim, eu sou um cara aberto a feedback? Sou bom, mais ou menos? Sou bom de feedback? Eu sou bom de receber feedback, dói, eu fico muito incomodado. Mas você demora de um dia para o outro, né? A digestão é tipo parecida com a sua, Bianca, leva dias. Que bom. Leva dias. E aí, assim, ó, só que, para eu receber esse feedback, quando eu recebo, eu fico muito puto, mas se eu olho lá e vejo que a pessoa que está me dando feedback está só me criticando, aí o bicho pega. Aí, por mais, tá vendo? Eu sou aberto ao feedback, mas se o feedback não é para o meu crescimento, não é para que desenvolvamos algo maior, eu já, mordo forte. Entendeu? Agora, se é um feedback assim, ó, cara, uma vez, gente, eu vou contar essa história. Uma vez, vou até tomar um café. Não, essa é a história da minha vida. A minha vida, eu sou quem eu sou hoje por causa desse negócio que eu vou contar. Recebi uma mensagem uma vez. Teve uma reunião em São Paulo numa sexta-feira, mas eu trabalhava na prefeitura em Limeira e eu não consegui ir. E foram todos os treinadores da região de Campinas. Na época, Alcides, Eram, Cello, Larissa, Ragonha, Deco, Rafa Pereira, acho todo mundo. Chegou lá, rolou um tonão no rolete. Entendeu? Os caras me destruíram para o Capim, para a Raquel e para o Randall, que eram os foda. A Raquel, mulher do dono, o Randall, advogado e líder, e o Capi, o líder técnico. Aí eu recebi um e-mail do Capi, bro, você pode vir para São Paulo? Eu assim, nossa, será que eu vou ser promovido ao assistente técnico, né? Tava lá me achando, né? Cheguei lá, gente, tinha 3 folhas escritas para falar para mim. O Randall fala que ele lembra que todo dia que ele entra no escritório, ele vê o sofá, ele lembra de mim. Porque eu fiquei num canto do sofá e os 3 falando, cara. E eu assim, ó. Se você está assistindo agora, ouvindo esse podcast, vai no YouTube, você vê minha cara. Eu fui encolhendo no sofá, assim, ó, encolhendo no sofá, encolhendo no sofá, encolhendo no sofá. A hora que ele acabou tudo, ele olhou para mim e falou assim, o que você tem a falar, bro? Eu olhei e falei assim, vocês deixam eu continuar no time? Eu estava chorando, eu pedi desculpa, eu perguntei se eles deixavam eu continuar no time, e que a partir dali eu nunca mais ia errar o que eles falaram, e que eles estavam criando um monstro, tá ligado? Tipo, e essa história é lembrada até hoje. Todo lugar que abri, toda vez que a gente senta, o Capi, o Randall, todo podcast, tudo que a gente fala, foi aí que eu virei negociador da Les Mills, foi aí que eu ganhei até uma certa autoridade como pessoa, porque daí eu comecei a fazer. E se não fosse esse feedback, que foi talvez o pior da minha vida, depois de do Sandro Costa, nada tinha acontecido. E olha que louco, se não fosse o péssimo feedback do Sandro Costa, eu não tinha ido conversar com a Cristorinho, que não tinha falado para eu ficar no RPM, eu não tinha virado o que eu virei hoje. E aí, no meio do caminho, ainda aconteceu esse outro episódio. Então, é assim, ó, mas quem me deu feedback? Eram pessoas que me queriam perto deles, que queriam que eu continuasse, cada dia melhor. Mas aqueles erros que eu estava cometendo não me levariam a um lugar bom. E desse jeito, eles precisaram me chamar e dar um feedback, entendeu? Então, foi animal. Pegando gancho nisso aí, tudo que você falou, você já comentou um pouquinho atrás aí que qualquer um pode dar feedback. Mas não seria melhor ter um preparo, ter alguma formação, não vou dizer formação específica para feedback, mas ter aí alguma coisa relacionada à carreira com a qual você vai dar um feedback? Como é que é isso? Cara, a gente tem um formato de feedback, né, que a gente aprendeu com a Les Mills, que funciona em qualquer lugar. Né? Ele é um feedback inspirador. Então, ele tem lá um formatinho para a gente dar.
Ajuda muito, ajuda muito. Agora, lógico que você precisa procurar, né, pessoas para dar feedback para você que saibam do que está falando. É diferente assim, ó, você chega para mim e fala assim, eu estou pensando em comprar um carro, né? Ou comprei esse carro, o que você acha? Se você chegar para mim e botar um Porsche na minha frente, eu vou falar que você mandou bem para caramba. E se você botar um Fiat Uno? Também, cara. Agora, eu entendo de carro? Não. Agora, vai falar com o meu irmão. Um dia eu cheguei pro meu irmão e falei, pô, compra uma Q3 para você, velho, você merece, né? Você vai, caramba, compra uma Q3 para você, eu achei uma baratinha, hein? Pelo amor de Deus, porque a troca de óleo desse carro custa 20 mil reais, não sei o quê. Eu compraria o carro, você acha que eu ia me preocupar com o óleo? Agora, o meu irmão, sendo uma pessoa que conhece muito do assunto, daria esse feedback para a pessoa, entendeu? Se a pessoa perguntasse para ele, você acha que eu devo comprar esse carro? Ou, como acontece no ciclismo indoor, por exemplo, a Bianca manda um vídeo para mim, ela falou, me fala o que eu preciso melhorar. Ah, velho, abriu o gol, né, brother? Pôs a bola quase na linha, só para eu dar o chute. Aí eu venho e falo, o que você quer saber primeiro? Não, fala, porque é assim, né? Fala isso, não é verdade. O que você quer ouvir primeiro? Fala o que eu preciso melhorar. Aí você, pá! E agora, o que você quer ouvir? Não quero mais dar aula. Eu não quero mais falar com o não. Eu não sirvo para isso. Mas o que ele falou? O que eu perguntei. Ninguém fala isso também, entendeu? Ninguém fala assim, o que ele falou, o que eu perguntei. Não, todo mundo fala o quê? Ele falou que eu preciso melhorar isso. Cara, é normal, entendeu? Então, tipo... Da próxima vez, quando você for gente, eu tô rindo agora, porque nos dias lá, meu Deus, vivi um luto. A próxima vez que você for pedir um feedback para alguém, eu perguntei antes, gente, se ela queria feedback by the way ou entre amigos, né? E aí, a próxima vez que você for pedir feedback para alguém, mano, vira para a pessoa e fala assim, ó, me fala o que eu tô fazendo bem feito. E aí, a pessoa vai falar. Aí, agora fala o que eu preciso melhorar. E a pessoa vai falar, porque se você perguntar assim, ó, me fala o que eu preciso melhorar, e a pessoa falar 10 coisas para você, porque talvez você não tenha mais oportunidade de fazer isso, ouça e faça. Entendeu? Pô, tem vezes que eu tô com o Dan, que eu tô com o Lee, com pessoas que demora para eu estar de novo, e eu pergunto o que vocês acham que eu devo fazer, o que eles falar eu vou fazer. Entendeu? Agora... se você tem touch todo dia, você pode... vou ficar até melhor. Dicas para um feedback. Na hora que você pedir um feedback para alguém, fala assim, me fala uma coisa que eu preciso melhorar para essa semana. Se a Bianca tivesse feito essa pergunta para mim, o que eu teria falado? Acerta o pace. Vamos tomar um café. Ela, e o resto? Você me perguntou uma? Não, me dá 2. Tá bom. Acerta o roteiro das 3 camadas. Pronto. Mas não, ela perguntou assim, o que eu preciso melhorar? Aí eu chutei a bola, foi só isso. Então perguntem, seja mais específico na hora de pedir o feedback. Então, por que o feedback se tornou uma ferramenta tão poderosa e usada dentro do sistema? Não só dentro do sistema, né? Se a gente olhar dentro do mundo corporativo e tudo mais, né? Pelo fato talvez da definição que eu dei no começo e que você mesmo disse, porque ele é uma oportunidade de crescimento, né? No caso dos programas, né? Quando a gente vai para um treinamento, eu preciso dar um feedback para o professor do que ele fez, porque qual é a missão do treinador? Fazer com que o professor seja aprovado, seja qual programa, qual curso, como diz, vamos melhorar, vai levar de A para B. O feedback nasce para levar você cada vez mais perto para o B. Seja em qualquer lugar, eu contratei para você ser professora do clube. Eu preciso que você seja uma grande professora, mas você está começando. Eu vou dando feedbacks para aproximar você da grande professora. É por isso que ele nasceu nos programas, para a gente mostrar para o cara o que ele precisa fazer, para ele ser aprovado e seguir em frente a jornada dele como instrutor de certificado internacional. Por isso que... E em todas as empresas e tudo mais, essa é a cultura. Mas não existe, não é tão assim aceitado e não é tão uma cultura em todos os lugares o feedback, pelo contrário. E em relação, assim, professor e aluno, você acha que o professor ele deve se preocupar em receber feedbacks dos alunos? Depende.
Você quer saber se a aula foi legal, você quer saber se a aula foi motivante, você quer saber se a aula foi divertida, você quer saber se a aula foi diferente, você quer saber o que gerou nele, né? Agora, cara, se você virar para um aluno e falar assim, ó, eu estou pedalando bem, você tem a grande chance de ouvir assim, não. E aí não adianta, o aluno falou que eu não pedalo bem, porque você perguntou. Então, eu acho que coisas técnicas, né? É melhor conversar entre o time técnico e os mentores, como o Vini falou. Agora, se está relacionado diretamente diretamente a ele, sensação, relação a ele, claro. Sabe, tipo, eu não pergunto para vocês como é que foi a aula no workshop, como é que foi o webinar, o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram? Né? Então, tipo, quando eu abro a bola assim, é para falar, né? Eu não fico assim, me dá 2 pontos positivos. Isso aí a gente fez no podcast, né, Vini? Me dá um ponto positivo, me dá um negativo, me dá um a melhorar. Enfim, a gente fez isso no podcast. E pensando nessa troca, nessa parte que a Bianca falou, de feedback com o aluno, eu já vou um pouco além também. O chefe que direciona e cobra, o aluno que reclama ou elogia. A gente deve estruturar pesquisas para buscar esses feedbacks com os alunos, ou deixa acontecer, deixa para recepção. Eu devo ficar correndo atrás dessas informações, mesmo com o chefe, com o gestor, por exemplo, o que eu estou melhorando, tal, toda hora, ou deixa ser e deixa o barco tocar? Hoje professor de Skills Indoor que está ouvindo ou assistindo esse vídeo pode mudar a sua vida, hein? Porque, cara, as perguntas estão excelentes, as perguntas. E a gente fala, o que isso tem a ver com Skills Indoor? Tem a ver, cara, que quando você sabe receber um feedback, ou quando você sabe que hora procurar ou como procurar, você cresce. Se você cresce, seu resultado aumenta. E você dá aulas melhores quando você tem bons feedbacks. Então, guarda isso que eu estou falando agora. Respondendo sua pergunta, Vini, tudo depende de um combinado, né? Quando a gente deixa uma caixinha com um monte de papel lá para as pessoas responder, né? A famosa caixinha de sugestões, que na verdade vira caixinha de reclamações, né? Porque a pessoa não é ensinada a elogiar ali, né? Pelo contrário, ela é ensinada assim, se você quer que mude alguma coisa, escreve ali. Se você fizer isso, você está sempre com o alvo nas costas, né? Para tomar uma flechada. Eu falo muito isso para a Paulinha, faz anos que eu falo. A partir do momento que você botou o alvo nas costas, só tem uma coisa que pode acontecer: tomar flechada. Nossa, desde os workshops, né? Nossa. Aprendendo com essa frase desde o dia que a gente se conheceu, quase. Botou o alvo, tomou. Então, a hora que você chega para o gestor e fala, eu quero um feedback de como está a minha evolução, ele vai ficar feliz. Ele vai ver que você está querendo crescer. Mas se você perguntar isso para ele todo dia, vai ter uma hora que ele não vai ter o que falar. Primeiro, porque ele não te acompanha tão de perto assim. Então, eu acredito que um combinado de 3 em 3 meses, ou de, como eu fiz com a Bianca, define o seu prazo, sabe? Às vezes a pessoa está começando, precisa estar mais perto, conforme vai ficando bom, vai ficando mais espaçado. Isso tudo depende dele. A segunda coisa, do aluno, você pode perguntar todo final de aula, mas cada hora pergunta para um aluno diferente. Porque se você perguntar sempre para o mesmo, sabe aquela história assim, eu pergunto sempre para vocês dois, e aí, o que vocês acharam do workshop? Vocês são meus parceiros, são apaixonados pelo workshop. Vocês vão falar que a aula foi super legal e, lógico, o Vini, que é um cara mais crítico, ainda vai olhar e falar assim, eu não gostei disso, mas em mim, raramente vai apontar algo ruim. Porque a gente é muito brother, entendeu? Agora, se você ficar perguntando para as mesmas pessoas, você vai ter sempre a mesma posição, sua aula não muda. Você pode perguntar toda a aula, isso dependendo do que você quer saber. E a mesma coisa o gestor. Eu faria um combinado. Eu com a Bianca, acho que vai ficar de 15 em 15, não sei, a gente está definindo os horários ainda. E Tonon, sala cheia é sinônimo de feedback positivo? Também depende, né? Também depende, né? Assim, feedback positivo de quem, do quê, né? Você fala assim, o feedback positivo do professor, pode ser, porque está todo mundo ali fazendo uma aula, pode ser que seja um bom professor. Você vai perguntar para o aluno e ele vai falar, não, esse professor é muito bom.
Mas, às vezes, o cara me manda um vídeo e eu aponto que ele não está fazendo um monte de coisa, porque eu não estou ali para ver se ele tem mais aluno, eu estou ali para ver se ele está fazendo o programa direito. E assim, ó, e quando a gente fala isso, gente, recentemente eu fiz um treinamento da Stages de potência e a gente tinha que levar um treino pronto no treinamento. Eu levei. Teve uma menina que levou lá que o cara falou, ele falou, não, esse não é o formato. Você tem que fazer diferente. Então, tipo, não é só no RPM que tem dedos. Todos os programas têm dedos, entendeu? Então, faz parte. E aí, não é porque sua aula está cheia que você está dando a aula certa. Às vezes, é até por outras razões, entendeu? Um professor de excelente conexão com as pessoas, que eu acho que podia ser um assunto da próxima reunião nossa, tipo, falar sobre relacionamento professor-aluno, esse cara lota a sala e ele pode fazer o resto errado. Eu conheci professores que jogavam a barra para cima no clean press. Ele jogava a barra e pegava no ar e voltava. E a mulherada adorava ele. Quando ele saiu, a aula fez assim, foi para baixo. Depende do ponto de vista, entendeu? Tipo, para que é o feedback? Bom, vamos lá. Você chega num nível na sua carreira onde você é capacitado a dar feedbacks para determinados assuntos aí. E aí você está passando num lugar, você está vendo que algo de errado não está certo. Você, como um cara que é crítico, atento, observa, você chega no cara, vem cá, deixa eu te falar um negócio, ou espera, deixa o cara fazer do jeito que está fazendo. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros da minha vida, ser exatamente essa pessoa que você acabou de falar. Então, tipo, um dos maiores erros da minha vida provavelmente foi ser essa pessoa que, não era nem, eu não precisava ver. Se eu sentisse o cheiro, eu falava, entendeu? E tipo, e muitas vezes não é a hora, não é oportuno, não é o melhor momento. E pior ainda, né, falar algo que ninguém te perguntou. Isso é pior ainda, entendeu? Porque quando te perguntam, te dão uma chance. Se vão ficar bravos com você depois, tal, isso é problema deles. Agora, se ninguém te pergunta, de verdade, fica quieto. Essa é a minha dica. Mas eu confesso que eu aprendi isso recentemente, gente. Faz menos de 2 anos que eu aprendi isso. E como eu conversei com a Bianca aí recente também, foi quando eu coloquei o valor felicidade na minha vida, entendeu? Então, profissional. Então, antes eu queria ser o super instrutor do conhecimento, do não sei o quê, e eu era um chato. Ainda sou um pouquinho, mas eu dei uma amolecida, entendeu? Então, eu esperaria alguém perguntar. Para fechar, aí eu vou... Essa nem estava no roteiro, que eu vim pensando nela aqui agora no meio do negócio. Gosto Vamos pensar numa pirâmide, onde na base tá a gente que está ali, os mortais professores, vamos dizer assim, que estão começando, estão caminhando, e lá no topo, os coaches que ensinam os professores. Os treinadores, né? Os treinadores, seja qual programa for. Né? Independente de marca, vamos dizer assim. Como é uma troca de feedbacks no level acima do nosso? Cara, que na minha opinião não tem, que na minha opinião não tem nada a ver, né? Você vai falar para um cara que de certa forma tá mais uma vez por exemplo, o Sobral fala muito isso, né, cara? Se você faz mais que alguém, ele não é seu concorrente, né? Então, tipo assim, só vai ser igual aqueles que fazem a mesma coisa. Entendeu? Aqueles que fazem um pouco a mais não são iguais, eles já são melhores. Entendeu? E aí, eu vou falar para você que nesse time, cara, existe mais uma administração de ego do que de conhecimento e feedback, entendeu? Então, está muito mais relacionado ao ego, do tipo, eu estou no topo da pirâmide e não posso receber um feedback, do que eu preciso realmente receber um feedback. Entendeu? Pô, a gente teve uma ação aqui dentro da empresa, da Les Mills, e eles tinham que mandar vídeo para mim, a gente fazer uma sessão de coaching, que já não é um feedback, já é outro level de conversa agora. E aí, nessa conversa, eu pedi para um treinador fazer comigo.
Só que aí, como ele desencanou, eu também desencanei. Eu pedi para ele, mas aí ele também não mandou dele para mim, porque ele se afastou um pouco do programa nesse momento. É um cara super brother meu. E aí eu ia fazer a sessão com ele, mas ele não fez comigo, eu também não fiz com ele, entendeu? Talvez tenha sido um erro. Eu devia ter feito, talvez até o estimularia a mandar o vídeo para mim. Mas o feedback é igual, cara, só que depende do ponto de vista. Hoje, por exemplo, eu vou começar um feedback ou uma sessão de coaching com um treinador, cara, como coach do programa, como program coach, eu pergunto, da aula dele. O que ele achou da aula dele, como é que ele gravou, o que ele achou do que ele escreveu na autoavaliação. E aí eu vou construindo com ele, através de algumas ferramentas que a gente aprendeu também, a como fazer isso. Agora, feedback é assim, se o cara perguntar para mim, então não, mandei um vídeo para você, me fala o que eu preciso melhorar. Cara, é no mesma pegada, não muda nada, velho. Tá muito... Agora, o problema, como eu falei, do ego, é assim, hoje eu não recebo vídeo de treinadores à toa, ou de professores, ou de qualquer pessoa, não recebo. Se a Les Mills manda os caras gravar, eles gravam. Do contrário, não manda. Entendeu? Então, eu acho que isso tinha que ser mais forte, sabe? Essa cultura de feedback. Eu confesso que eu odeio escrever, eu prefiro falar, entendeu? Eu prefiro dar feedback aqui, chegar e falar, vem cá, vamos assistir seu vídeo, ainda mais agora, vamos assistir seu vídeo. Põe o vídeo, tá vendo aqui, tá. Não tem desculpa. Mas para mim é mais uma administração de ego, porque o feedback é a mesma coisa, vai. A mesma coisa. Show. E olha só, gente, para você que está ouvindo aí, ouviu todas essas histórias, né, cara? Tem uma coisa que eu falo para os meus mentorados, a Bianca está aqui, a prova, amanhã a gente conversou esses dias aí, porque, né, não dá para falar a data, porque isso aqui vai sair num dia, a gente conversou no outro, e aí ela falou, eu vou entrar fazer suas aulas, e depois eu quero até que ela confirme. E eu virei e falei assim, não, você não precisa entrar fazer minhas aulas. É melhor você filmar suas aulas do que assistir minhas aulas. Entendeu? Então, isso é muito real. Isso é muito real. Sabe, tipo, se tivesse uma dica para dar para vocês, instrutores, filmem as suas aulas. Então, não, é muito difícil. Mentira, não é. Abre o computador, põe na frente da bike para pegar só você, abre o Zoom e faz. Né? Ou, melhor ainda, quer saber o que você está falando na aula? Põe o gravador. Meu. Todo celular tem gravador. Todo iPad tem um gravador. Né? O Zoom gera um arquivo áudio que você está ouvindo esse podcast por causa disso. Então, quem está no YouTube está vendo a gente. Quem não está, ouve no podcast, que também foi gerado pelo Zoom. Entendeu? Então, por exemplo, quer receber um feedback, quer trocar uma ideia, tem um grupo de estudo. Cara, eu não conheço nenhum grupo de estudo de RPM no Brasil, com exceção do nosso, né? Entendeu? Tipo, então, é assim, cara, se você enxerga o feedback como uma oportunidade de crescimento, por que não trocar? Por que não fazer? Por que não pedir? Hoje, talvez, vocês teriam que vencer o medo de receber um feedback, o medo de ouvir que não está bom, ou o medo de, como a gente disse, de eu virar e falar assim, pô, mas eu já sou professor, tenho minha sala cheia, para que eu vou precisar de um feedback? Então, acho que isso são coisas boas a se vencer para você crescer. Porque, mais uma vez, perguntar assim, o que os treinadores são diferentes dos professores? Nada. A única coisa é que eles estudam mais e recebem feedback quase o tempo todo. Porque antes a gente dava treino, acabava o treino, antes de todo mundo ir embora, senta aí, o que foi bom? O que não foi? O que você acha? E, vocês ficam muito tempo sentados, não sei o quê. Era isso. Aí no outro já não ficava. Então, quanto mais feedback vocês trocarem, melhor, sabe? Tipo, e aí você tem que ir escolhendo as pessoas que darão feedback para vocês. Fica a dica, turma. Vini, Bianca? É isso. Fechou. Muito bem, gente. Esse Aprendendo sobre Ciclismo Indoor não trouxe para vocês um conteúdo técnico, mas trouxe para vocês um conteúdo que pode melhorar a técnica de vocês, pode melhorar tudo que vocês têm dentro do programa e fazer com que vocês evoluam, cresçam e se tornem grandes professores de ciclismo indoor. Nos vemos na próxima quarta-feira.
E, ó, eu quero falar sobre conexão. Se vira aí, vocês pegam e montam as perguntas. Um grande abraço e tchau! Valeu!